Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Aproveita que você entrou aqui nesse canal, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha essa mensagem e ativa o sininho para receber todas as notificações. Hoje eu quero com você dar uma olhada em um texto do livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14. Aqui a Bíblia fala sobre a cura de um lunático. O lunático, provavelmente uma pessoa que sofre de epilepsia, uma doença nervosa que ataca os intervalos, podendo aparecer todos ou alguns dos seguintes sintomas: vertigem, endurecimento dos membros, queda no chão, convulsão, movimentos de engolir, mordedura na língua, espuma na boca e suores. E esse texto aqui ele se inicia com um pai que está desesperado e esse pai expõe para Cristo esse problema, que é o problema do seu filho, e ele relata que ele levou o filho até os discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Vamos para a Bíblia aqui, Mateus 17, versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximando-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no chão, no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Pensa no seguinte: mediante a hipótese de eles poderem escolher entre Cristo e os seus discípulos. Provavelmente a maioria das pessoas levaria o filho direto a Cristo. Mas aquele pai queria tanto ver a cura de seu filho que ele leva até os seguidores de Jesus. E eles não podendo, como diz a Bíblia, eles não podendo, e aqui eu abro um parênteses. Se eles não puderam, é porque algo impediu. E aí sim, eles não podendo, aquele pai leva o filho até o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus vai receber esse pai, e diante dessa exposição de que os discípulos não puderam curá-lo, o Senhor Jesus ele vai começar a nos explicar por que eles não puderam. Aí nós estamos no versículo 17 do capítulo 17. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. Então o Senhor Jesus aqui ele dá uma explicação, incluindo aqui duas coisas. Primeiro, ele disse geração incrédula e segundo, geração perversa. O que seria uma geração incrédula? É uma geração que luta para não crer, ou seja, que se recusa a crer. Não é um movimento natural, é um movimento imposto. É aquela pessoa, aquela geração que faz de tudo para não crer. E a geração perversa? Eu vou usar aqui um versículo bíblico para poder explicar melhor, que é Provérbios 6, versículo 12. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. O mundo espiritual, ele é tão real como natural. Mas infelizmente, o incrédulo e o perverso não conseguem ver isso. Por isso sofrem mesmo o poder de Deus estando disponível. Nós temos esse poder disponível para nós, mas a geração incrédula e a geração perversa, mesmo diante desse poder, eles não conseguem visualizar. E eles acabam morrendo de sede diante de um copo d'água. Eles acabam morrendo de fome diante de um prato de comida. E aí o Senhor Jesus, ele na sequência aqui, no versículo 18, ele pede para trazer o menino. Versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Jesus ele repreende o demônio. Aqui vemos
o mundo espiritual. Até então estávamos tratando só de um caso de loucura, mas Jesus, vendo que o causador daquele problema era um demônio, ele repreende o demônio, ou seja, ele dá uma bronca, ele expulsa aquele demônio e imediatamente o menino sarou. Assim que o menino sarou e foi restituído ao pai, os discípulos vão chamar Jesus de canto e vão questionar. Aí, versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mais uma vez, Jesus aqui estava como um professor. Ele estava como alguém aqui de fato, é um mestre, é o rabi. E aqui ele está nos ensinando mais uma lição aqui, incluindo dois itens nessa lição aí. Então a resposta de Jesus: primeiro, vocês não puderam por causa da vossa pouca fé. Entenda que Jesus não estava falando da quantidade de fé, mas de qualidade da fé, do amadurecimento da fé. Eles tinham fé, mas não era aquela fé que chega ao estágio de crer no impossível. O que é o impossível? O impossível é aquilo que ainda não aconteceu. Então, muitas vezes eu oro, algo não acontece. Eu paro de orar, porque a minha fé ainda é uma fé pequena. Mas você está entendendo agora o sentido de pequena, né? É uma fé imatura. Então, quando eu corro atrás daquilo, estou no caminho certo, estou fazendo o que o Senhor pediu, e ali as coisas se fecham, não acontecem, eu recuo. Então, a fé que o Senhor Jesus estava dizendo para eles que eles precisariam ter é uma fé que, quando as coisas ficassem difíceis, a fé deles continuasse em ação. Muitos deles aqui morreram pelo Evangelho, ou seja, essa fé aqui que eles tomaram uma bronca por causa dessa fé pequena, essa fé ela cresceu. E segundo motivo, porque eles não puderam expulsar, o Senhor Jesus explica aqui que ali tinha uma casta de demônios, ou seja, um grupo específico, e é interessante que nós entendamos aqui que o mundo espiritual, ele necessita que eu seja guiado pelo Espírito Santo para entender o mundo espiritual. E para entender isso, é necessário eu ter o discernimento de espírito, que é um dom do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10 diz: a outro operações de milagres, a outro profecia e a outro discernimento de espíritos. A um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Então aqui o dom de discernimento de espírito é importante. Eu estou olhando ali, nossa, é uma doença. Não. É o Espírito Santo aqui me dizendo que ali tem um demônio. Que ali existe uma casta de demônios. Que ali existe um grupo específico de demônios. E aí, com toda a autoridade, eu vou lá fazer o que Jesus fez: repreender aquele demônio. E para a gente poder finalizar aqui, eu falei dois, né? Mas vamos colocar um terceiro aqui. E Jesus falou sobre a oração e jejum. Jesus não quis dizer que precisamos estar em jejum para expulsar um demônio, mas ele está nos ensinando que é necessário eu ter uma vida de jejum e oração. O jejum e oração é algo que faz parte da minha vida. Se tiver uma casta de demônios, eu vou poder expulsar. Agora, tem uma casta de demônios ali, Senhor, eu entro em jejum pela misericórdia e pelo bem daquela pessoa, até pode acontecer. Mas o Senhor está nos advertindo: tenham uma vida de jejum e de oração. Deus te abençoe e até o próximo aqui, a próxima olhada, a próxima observada no texto, para que a gente possa aprender mais e mais da palavra de Deus. Fiquem com Deus e um forte abraço.